Boa tarde a todos. Esse é meu melhor lado, amor, eu queria pedir, em primeiro lugar, se vocês pudessem acender as luzes, porque eu sei que depois do almoço dá um soninho e o pessoal lá atrás está tudo no escuro. Eu vou pedir para acender as luzes. Peço desculpas, né, pelo horário, porque era para a gente ter começado um pouquinho antes, mas é o nosso primeiro seminário e a gente é de verdade. A gente de verdade não é perfeita, né? Nós somos em 3 casais na organização, então a gente teve que fazer tudo. Arrumar salão ontem até 11 horas da noite, receber, fazer compra, tudo foi com a gente. Então, por isso eu peço assim, bastante paciência e consideração de vocês e eu acredito que vai ser o primeiro de muitos do que Deus vai fazer, porque Ele tem falado há muito tempo sobre esse momento. Esse seminário nasceu num lugar bem improvável. Primeiro foi no coração do Senhor, mas depois foi num tempo lá em outubro do ano passado, que eu estava fazendo faxina no meu banheiro, e o Senhor começou a falar: filha, precisamos falar sobre família. Precisamos sentar para aprender sobre família. É muita vaidade nossa achar que a gente já sabe tudo, porque a gente está aqui agora falando algumas coisas, mas depois a gente vai sentar e vai aprender também. E o Senhor falou assim: filha, começou a falar e eu peguei a nota do celular. Deixa eu só pegar o celular para a gente ver o cronômetro aqui, para a gente não passar muito. Ele começou a falar e eu comecei na nota do celular marcar, e eu disse assim: eu vou colocar isso no grupo de casais. E o Senhor disse assim: não é no grupo de casais que vocês vão falar. Então eu vou botar no grupo da igreja tudo que o Senhor está me falando. Não, vocês vão juntar famílias, porque eu preciso de famílias proféticas para esse tempo. Porque cada um daqui vai sair como agente multiplicador lá fora, e eu creio. Então, eu sei que Deus, Ele une pessoas e com propósitos, não é por acaso. Parece muito clichê estar falando, né? Vocês não estão aqui por acaso, mas o Senhor me disse isso lá limpando meu banheiro. E na sexta-feira de manhã, geralmente, isso acontece comigo. Assim, eu ouço muito a voz do Senhor num lugar bem improvável, sendo dona de casa, fazendo serviço que às vezes não é um dos piores que tem, mas é nesse lugar simples, é nesse secreto que o Senhor fala com a gente de uma maneira sobrenatural. E eu creio que hoje aqui, o dia está tudo cheio, mas o Senhor não quer 300, o Senhor quer 90. São esses 90, vocês foram alistados para um exército, o exército do Senhor. E eu creio que muitas coisas boas, muitos frutos vão gerar através da vida de vocês. E quando eu disse que Ele une propósitos, eu lembro que quando eu estava estudando psicologia, fazia até bastante tempo que eu não via esse termo, generatividade. Primeira vez que eu ouvi falar desse termo de generatividade, vamos lá, oi. Isso, a gente é de verdade, tá? Até o microfone dá probleminha. Vamos lá. Pode trocar? Oi. Então, primeira vez que eu ouvi falar desse termo de generatividade foi através de um psicólogo, Erik Erikson, que ele falou que o conceito de generatividade é a capacidade que a gente tem de desenvolver, de transmitir conhecimentos, valores, experiência para as próximas gerações, para essa e para as próximas que virão. E eu acrescento nesse conceito essa capacidade de transmitir tudo isso com intencionalidade. A gente precisa ter intenção naquilo que a gente faz, a gente precisa ter intenção no nosso comportamento, intenção nas nossas atitudes, a gente precisa ter intenção na nossa fala. Claro, muitas vezes vai sair de forma inconsciente, mas não devia ter falado isso. Vou me comportar, fazer e falar de uma forma diferente. Então isso é tão importante porque quando a gente tem intenção naquilo que a gente faz, a gente consegue impactar um número maior de pessoas de forma positiva. Então que a gente possa pensar nisso, assim, o que eu estou fazendo, de que forma que eu estou impactando a minha casa, a minha comunidade, o meu trabalho, a minha igreja, aonde que eu estou, como que eu estou me comportando, que tipo de atitude, o que eu estou fazendo e de que forma que esse legado ele vai seguir para frente. Isso é muito importante, gente. Isso aí vai ecoar na eternidade. Então, eu trouxe esse conceito porque porque esse seminário, não precisa falar, ele é todo baseado em princípios cristãos, a gente vai falar muitas vezes da Bíblia, então esse impacto ele vai ser muito mais positivo se a gente deixar o velho homem. Muitas pessoas que a gente nos consertar para que a gente possa viver a verdade. Então, pais libertos, filhos livres, quando a gente se liberta pela verdade, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará.
Então a gente vai estar andando na verdade, o nosso comportamento vai ter verdade, porque vai ter a presença de Deus e aí a gente vai estar impactando a nossa casa e gerações. Vocês compreendem isso que eu estou trazendo? Bem? E aí, quando a gente estava montando aqui esse seminário, Deus falou no nosso coração muito forte sobre João Batista. João Batista, lá em Lucas, diz que ele é a voz que ecoa no deserto, que ele preparou o caminho para a vinda do Messias, não é isso? E aí a gente ficou pensando assim, mas João Batista, ele não caiu de paraquedas lá, num lugar improvável que é o deserto. Ele usou roupas diferentes de todo mundo, comia comida diferente de todo mundo, mas teve alguém que preparou o caminho para ele. Ele preparou o caminho para o Messias, mas teve alguém, né, os pais, que a gente pode colocar aqui, que preparou o caminho para que João Batista preparasse o caminho. E aí vocês vejam que Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista, Zacarias, ele era um sacerdote, um homem de Deus. Isabel, ela era uma dona de casa, mas era uma mulher profeta, né? E quanto que eles discipulavam João Batista para que ele tivesse esse entendimento que ele precisava proclamar o arrependimento, proclamar a vinda de Jesus. Enquanto esses pais foram posicionados, e essa casa foi uma casa profética. Então hoje eu posso dizer que aqui nosso maior objetivo é que nós sejamos uma casa profética, que nós possamos preparar o caminho para aquele que vai preparar o caminho não para a vinda, mas a volta de Jesus. Vocês creem nisso? Eu vou passar a palavra para o meu esposo, eu falo mais do que ele, vocês sabem que mulher fala um pouquinho mais, né, gente? Mas antes, toda vez que eu falar a palavra família, eu gostaria que vocês dessem 2 palmas para a gente não dormir e para a gente mostrar a importância que a família tem na nossa vida. Então vamos treinar? Família! Mais uma vez, família! Beleza, vocês estão lindos, obrigada, vocês botaram perfume, estão cheirosos, enfim, estão bem bonitos. E vou passar a palavra para ele, então, para a gente iniciar falando o nosso tema. Até a pastora leu o Salmos 128 no início, né? Não foi nada combinado, a gente nem sabia. Mas eu quero ler aqui o Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pessoal, se alguém tiver mais um microfone para nós, seria importante, tá? Então, esse salmo, ele representa bem uma família, né? Uma família diferente. E a gente vai entender um pouquinho a respeito desse salmo aqui. Primeiro livro ali, primeiro versículo fala que feliz é quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Quando a gente fala de temor, aqui a Bíblia não se refere a medo. Ela fala sobre respeito, sobre reverência, e através disso vem o quê? A obediência. Né? Então, feliz é aquele que entende a importância de temer o Senhor e que, através desse respeito, dessa necessidade que é voluntária, ele continua caminhando no caminho do Senhor. E aí, também fala que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui, essa prosperidade, ela não é uma prosperidade financeira. Olha só. Você comerá do fruto, não é só financeira, né? Você comerá do fruto do seu trabalho. A pessoa vai ter um sentido na vida. Ela vai ter um trabalho ao qual ela vai colher esse fruto, porque ela vai poder comer, ela vai poder fazer tudo o que ela necessita através desse trabalho. E também diz que será feliz e próspero de novo. De novo a felicidade aparece aqui. Então essa prosperidade é uma prosperidade em todo o âmbito, tanto espiritual, emocional, né? Através desse convívio familiar, o salmista propõe que esse homem que teme, ele será feliz. E aí depois, eu digo já que é homem, né? Porque o salmista traz uma metáfora falando sobre mulher e também falando sobre filhos. Aqui fala que a mulher ela é comparada a uma videira frutífera. Então, a sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Quando a gente pensa em videira frutífera, um pé de uva que produz vinho.
O vinho na Bíblia tem uma simbologia de alegria. Então, se é frutífera essa vinha, essa videira, significa que essa mulher dentro do seu lar, ela vai transbordar em alegria, ela vai multiplicar a alegria. E esse ambiente vai ser um ambiente de paz, porque essa mulher, ela teme ao Senhor, ela está andando junto com esse homem que também é temente, ela é uma mulher edificadora, que edifica com sabedoria o lar, e ela vai fazer com que esse ambiente seja um ambiente alegre. E aí ele fala dos filhos também numa metáfora, diz que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu estava pesquisando que a oliveira ela tem um símbolo de longevidade, é uma das plantas que mais dura, é uma plantas... Tu para de mexer. É uma das plantas que mais duram. Então, se é broto, ele está em redor da mesa. Os filhos em redor da mesa como brotos de oliveira. Então, olha o lugar que eles têm que estar para criar raiz, para permanecer. Aqui tem uma promessa de que eles permanecerão e perpetuarão tudo aquilo que foi aprendido dentro de casa. As tradições, os valores familiares. Olha que salmo mais perfeito, gente. Isso não é mentira, porque se está na Bíblia é que nós podemos e que é possível. O homem, olha a postura que você tem que ter. Tem que temer ao Senhor, porque você vai ser feliz. E a tua mulher vai ser uma mulher sábia e edificadora. Os teus filhos vão levar tudo aquilo que ele aprendeu ao redor da mesa. Vão levar para a casa deles, para os filhos dele, para os filhos dos filhos dele. Olha que lindo isso, quando a gente entende quão importante é conhecer o coração de Jesus. É quando entregar a nossa família, quando a gente teme, quando a gente se comporta, quando a gente entende os princípios e valores do reino. Família? E aí, João, tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês entendem por que o inimigo ataca as famílias? O inimigo não quer somente o nosso casamento, ele quer a herança que Deus nos presenteou, né? Quando ele fez o homem, primeiramente, ele colocou a mulher, para que pudesse multiplicar na face da terra. E um dos propósitos, primeiros propósitos do Senhor foi, a gente sabe que as nossas famílias. E hoje é o que mais Satanás tem tentado, né? O mais que ele tem investido é nos lares, nas famílias, porque ele sabe, ele destruindo as famílias, ele acaba com a base de tudo. Quando acaba um casamento, a gente sabe que os filhos ficam desprotegidos, né? Sem base, sem direção na vida. E isso é uma causa que vem acontecendo, né, durante os dias. Eu acredito que cada um que está aqui tem vizinhos ou tem conhecido de pessoas que houve essa quebra de aliança durante a caminhada e os danos que é causado em relação a essa separação, essa quebra de aliança. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou com um propósito, cada um no seu lugar. A mulher tem a função dela e o homem tem a função dele. Quando essa responsabilidade fica só ou para o homem ou para a mulher, de alguma forma, a parte do homem e da mulher ela fica desprotegida. Eu queria convidar a Cris e o Simon e ela só para... É bem simples, vocês não vão precisar falar nada. Só vem aqui na frente para mim, por favor, e fiquem virados assim para eles, por gentileza. Eu quero que a Cris e o Simon dá um passo para frente. Simon, passo para frente porque a Laís precisa ficar atrás de vocês. Tu e a Cris vão dar as mãos e a Laís fica no meio. Laís, tu vai tentar tirar a mão do pai e da mãe. Força, para tu passar por ali. Tenta passar por aí. Tenta. Agora, Simon e Cris, enfraquece a mão. Enfraquece. E a Laís vai passar. Se afasta, vocês dois se afastam e ela passou. Isso que acontece no casamento. Eu chego a me emocionar, gente. Vocês têm uma armadura. Vocês são a proteção da casa de vocês. Podem sentar. Vocês são a proteção da casa de vocês. E o inimigo tenta, porque os filhos estão atrás. Porque os filhos são herança do Senhor. Se o ladrão entra na nossa casa com grade, com alarme, com tudo que tem, a gente protege. Eles entram, imagina os nossos filhos andando na rua. A nossa proteção vai ser o nosso posicionamento. E quando o casal se separa, se enfraquece, o coraçãozinho deles fica exposto a qualquer vento de doutrina. Quando o casal se separa, os primeiros a ficarem feridos são os filhos. Porque o João falou que cada um tem a sua função, né? A função da mãe é cuidar,
é acolher, é botar debaixo das asas. A função do pai é proteger, é dar direção, é colocar limite. Ah, mas cuidar e proteger é a mesma coisa? Não. Porque a gente cuida, bota debaixo das asas e não deixa sair. Ai, vai atravessar a rua. Ai, e o pai diz assim, ó, vai filha, vai que o pai está olhando. Vai filha, sobe que o pai está aqui contigo. E a gente não, a gente quer botar debaixo das asas e não deixar. Quem é pai que concorda com o que eu estou falando? E as mães, não é isso? O pai diz, olha, vai, sobe, o pai está olhando. E a criança vai, porque isso dá segurança. Ele está dando destino. Vai que eu confio em ti. E não que nós somos errados, porque Deus faz tudo com equilíbrio, com propósito. Porque se a gente às vezes deixar o pai em casa para cuidar, quando chega tá aquela loucura. Porque o cuidado é pra gente. E isso, gente, não é uma fala de machismo. Tá? Isso é uma fala porque se a gente for fazer o que é deles, a gente vai cansar. E se eles for fazer o que é nosso, talvez não vai ficar de um jeito que é atribuição nossa para fazer. Então é isso que a gente fala, que cada um tem a sua função. Então a gente precisa de muito cuidado para que o inimigo não venha abortar o destino dos nossos filhos, aquilo que a gente deseja para os nossos filhos. Família. Eu tenho uma base, eu sou casado com a minha esposa, já vai completar 10 anos. Ele é meu Boaz, ele é meu resgatador. E eu vou contar as experiências, porque tudo que a gente está falando aqui a gente tem vivido. E eu creio que através do nosso testemunho vai alertar e vai trazer esse entendimento para todos nós. Mas eu tenho isso uma experiência dentro da minha casa, junto com a minha esposa. Eu nunca tive filhos, né, de sangue. Eu sempre fui um cara reservado, não fui muito vamos dizer assim, essa loucurada assim você sair fazendo filho por aí, não. Graças a Deus, na minha infância e todo o tempo da minha vida, eu sempre tive a cabeça no lugar em relação a isso. E eu não tive, não é dizer que eu não tive a oportunidade de ter um filho, eu tive, mas eu escolhi não ter filhos. Mas eu tenho um filho que não é de sangue, que é meu enteado, que quando eu conheci minha esposa, ele tinha apenas 11 anos, e foi uma relação assim que parecia que ele fosse meu filho de sangue. Até hoje assim a gente tem um relacionamento muito bom. Ele tem um respeito muito grande, eu também tenho um respeito muito grande por ele. Os acontecimentos, das coisas que aconteceram no decorrer da trajetória da vida dele, da adolescência, eu sempre procurei fazer minha parte de pai. E isso hoje a gente louva o Senhor porque Ele tem agradecido por essa importância, esse tempo que a gente teve, que eu tive na criação dele. E eu creio que isso tem feito muita diferença. Eu não sei se tem pais aqui que não é pai de sangue, mas eu quero dizer que cada um que está aqui tem a oportunidade de guiar os seus filhos, de direcionar os seus filhos para o caminho correto, baseado naquilo que é princípio bíblico, que com certeza lá na frente vai fazer a diferença. A gente sabe o quanto está difícil hoje, mas hoje eu estou contando isso para vocês porque é coisas assim que eu tenho vivido isso. E eu vejo que os frutos estão aparecendo nos dias de hoje. E são frutos bons. Coisas que a gente plantou lá no passado e foi regando, foi cuidando, adubando. E hoje a gente está recebendo os frutos que são o reconhecimento, o agradecimento. Isso é o fruto que eu como marido estou recebendo no decorrer dessa caminhada com o enteado. Família? Aqui a gente pegou uma pesquisa aqui que no portal da transparência do Registro Civil, quase 500 crianças são registradas no Brasil sem o nome dos pais por dia. E isso é muito preocupante. Os dias estão se passando e muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo, da forma que está acontecendo. Em 2023, mais de 172 mil crianças nascidas no Brasil tiveram os pais ausentes. Olha só, gente. Olha só o quanto isso tem sido preocupante, agravante no nosso país. E a gente precisa, como pai, como mãe, estar acolhendo os nossos filhos, acompanhando os nossos filhos.
A gente sabe que a gente está passando um processo, um tempo difícil. A televisão, as mídias, tantas outras coisas que dar direcionamento para os nossos filhos, mas eu creio que é responsabilidade nossa. A gente precisa estar atento a esses acontecimentos. E a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, né? Se tem ausência do nome do pai ali na certidão de nascimento, quem está criando essa criança? Um avô, uma avó, um tio, um vizinho? Quem está sendo referência de pai para essa criança? Não é? Então, a gente sabe que tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz assim, ó: nenhum sucesso vale o fracasso de um lar. Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, então é ali que a gente tem que começar a nossa história. A história de sucesso tem que começar ali dentro. E aí, o Senhor nos convida para que a gente possa investir na nossa casa, criar os nossos filhos com princípios do reino, porque eles estão no mundo, mas eles não são daqui, eles são do céu, sabe? Quando vocês engravidaram, né, seja de pais biológicos ou adotivos, ou uma família espiritual que vocês receberam, o Senhor já tinha um propósito, já tinha tudo escrito. Né? Se hoje a gente entende a palavra, a gente entende os princípios, a gente tem que entender que nós não somos daqui. Um dia a gente vai voltar para o nosso lar, que é o céu. Então a gente tem que viver de acordo com os princípios do céu. E aí a gente faz essa pergunta. Tá, mas como eu vou fazer isso? É tão simples, né, gente? Tu falar que tem que ser com princípios do céu, mas como eu vou fazer isso? Aí a gente pegou uma base na Bíblia, que é de um homem que eu pouco ouvi falar dele, gente. O filho dele é muito famoso, mas eu pouco ouvi falar. Eu queria que levantasse a mão, é claro que a pastora já vai dizer que já ouviu falar, né? Mas quem conhece a história de Manoá? Elias, né? O irmão Elias e mais ninguém. Para mim foi assim, fantástico descobrir a história desse homem. Manoá, ele era um homem israelita, ele era da tribo de Dan, da cidade de Zorá. O nome dele significa paz e descanso. Ele é conhecido como um homem temente, um homem que orava a Deus. A sua mulher era uma mulher estéril. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Mas certa vez a mulher, ela estava lá nos seus afazeres, a mulher de Manoá, e ela recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse que ela iria ser mãe, e que o filho dela ia ser nazireu, ia ser separado, ia servir ao Senhor. Ela ficou muito feliz e foi lá contar para Manoá. Manoá também ficou feliz, mas ele pediu para a mulher que quando o anjo aparecesse novamente, ela chamasse ele, porque ele também queria falar, ele queria indagar, e depois ele foi orar. E ele disse: Senhor, eu queria tanto ouvir a tua voz, eu queria que tu falasse comigo. E aí, estou parafraseando, tá, pessoal? E aí, certa vez, o anjo apareceu de novo para a esposa de Manoá. E ela foi lá chamar Manoá. Eu acho que Manoá estava no campo, né, pastor? A segunda vez? Não lembro, assim, mas enfim, ele estava longe e ela foi chamar ele. E aí, ele perguntou para o anjo: olha, isso está em Juízes 13:12. Então, disse Manoá ao anjo: quando se cumprirem as tuas palavras, olha, gente, como se há de criar um menino e que ele fará? Ele não perguntou assim: quando que vai ser isso? Ai meu Deus, a gente não está preparado. Não, ele disse: quando tu cumprir, quando acontecer, como que há de se criar um menino que ele fará? A preocupação desse pai era: como eu devo criar um menino segundo a tua vontade, Senhor, para que ele seja separado diferente? O que ele vai precisar fazer? Que instrução eu preciso ter? Manoá pediu instrução para criar, sabe quem? Sansão. Manoá foi o pai de Sansão. Então esse pai, ele não queria saber, não queria assim fazer outras perguntas que iriam ser status para ele. Ele queria glorificar o nome do Senhor, ele queria fazer aquilo que o Senhor queria para a vida do menino. E aí a gente pensa, né? Manoá, ele pediu instrução para Deus, e deve ter sido trabalhoso, né? Para criar um menino nos caminhos do Senhor. E aí a gente pensa assim: mas criar filho dá trabalho. E dá mesmo. Criar filho dá trabalho. Eu tenho um filho de 25 anos, dá muito trabalho. Só que o que não dá trabalho nessa vida, gente? Até para tirar férias dá trabalho, não é? Pensar no lugar onde vai, pensar se vai de carro, se vai de avião, onde vai ficar, o que vai comer, guardar dinheiro, planejar, até tirar férias. Quando a gente volta de férias, não volta cansado ainda, né? Então tudo dá trabalho.
mas só que o maior e melhor trabalho que a gente vai fazer vai ser dentro da nossa casa. Eu coloquei aqui também assim, que se a gente reconhece o amor de Deus na nossa vida, aquele que deu seu Filho único para nos alcançar por amor a nós, como que a gente não vai se sacrificar pelo nosso único filho, pelos nossos filhos? Como que a gente não vai fazer o melhor, sendo que o Pai fez pela gente? Sendo que nossa experiência de amor é do nosso Pai. Às vezes vai dizer assim, mas eu não tive isso dentro da minha casa, não tive essa experiência, mas pede para Deus, como Manoá fez. Família. Para quem chegou agora, quando eu falar família, são 2 palmas, tá? Sejam bem-vindos. E aí, onde estão as instruções, meu amor? De Gênesis a Apocalipse, né, tem os ensinamentos para toda a caminhada das nossas vidas, né, e eu quero aqui trazer uma base bíblica, né, que ele se enrola e fala, eu vou falar, tá? Deuteronômio, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e versículo de 6 a 4. Então, como ele falou, gente, as instruções para tudo na vida, de Gênesis a Apocalipse, como ser um empregado, como ser um patrão, como ser um esposo, como ser uma esposa, como tudo de Gênesis a Apocalipse, mas a gente escolheu instruções para filhos aqui, Deuteronômio 6, do 6 ao 9. E diz assim, escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem os seus filhos a se apropriar deles. E que eles sejam assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que você se levantar de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes e até escritos no ombreiro da porta das casas e nas portas das suas cidades. Olha só que grande ensinamento esse bíblico, né? O quanto a gente precisa aguardar, nós homens, nós precisamos aprender com tudo isso que a palavra está falando, para que a gente possa passar para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos aquilo que o Senhor tem falado através da palavra dele. Cabe a nós estar ensinando, cabe a nós estar colocando na mente dos nossos filhos os princípios, a educação, de que forma que ele tem que ser educado, de que forma ele tem que se comportar no colégio, na faculdade, onde quer que ele estiver, e que a gente possa ser esses pais que batam nessa tecla todo o tempo, todos os dias, para que eles sejam enraizados, para que isso entre na mente deles como uma flecha, para que esse ensinamento possa levar eles para a vida e o caminho que Deus tem preparado para eles. Gente, é tão fantástico essa passagem, né? Porque assim, antes de falar para eles, a gente tem que escrever no nosso coração esses mandamentos. É aquela situação, né? Muitas vezes eu ouvi do meu pai, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso é uma grande mentira e cai por terra, porque o comportamento vale muito mais do que palavras. Sabe, a criança, olha, quem tem filho aí pequeno, né? O pai está lá penteando o cabelo, ele está lá penteando o cabelo do mesmo lado, o pai está lá fazendo xixi no vaso, ele já quer fazer xixi de pé igual o pai, a menina, a mãe está lá fazendo algumas coisas, ela está lá junto. É tudo copiado do comportamento. Não adianta dizer assim, filho não fuma e eu estou com cigarro na boca, filho não bebe, mas a minha mesa tem bebida. Primeiro eu tenho que guardar no meu coração, porque se tiver no meu coração, tudo que eu fizer vai ser um alerta para mim. Opa, não vou aqui, porque não é bom. Se não é bom para mim, também não vai ser bom para meu filho. E fala assim, que tem que ser sentado em casa, andando na rua, tem que ser o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O teu filho tem que ver tu orando, o teu filho tem que ver tu em casa com louvor, o teu filho tem que ver tu lendo a Bíblia, o teu filho tem que ver tu fazendo oração, o teu filho tem que ver, ele tem que ver. Lá em casa, a gente dizia, meu filho, né, saiu de casa há pouco tempo, mas eu dizia assim, filho, não atrapalha a mãe e o João, porque nós estamos no quarto orando. E isso era semanalmente. A gente orava na madrugada, mas tinha o nosso tempo de oração, mais vezes a gente botava o louvor e a porta do nosso quarto fechada. E quando ele casou, eu até falei isso no encontro de casais, quando ele casou, eu disse para ele que eu tinha algo que eu queria que ele levasse da nossa casa. Ah, mãe, mas o meu apartamento é todo imobiliado, já tá tudo certinho. Não, mas não é nenhum objeto. Leva Deus para a casa de vocês.
Leva tudo que tu aprendeu sobre oração, sobre palavra, sobre ensinamento. Cria o filho de vocês no centro da vontade do Senhor. Orem pelos filhos de vocês antes que eles venham. Peça para o Senhor que seja separado, que seja consagrado, que sejam filhos saudáveis, que sejam filhos que amem mais a Deus do que a gente ama, que sejam mais apaixonados, que conheçam mais o coração do Senhor do que a gente ama. Que eles possam ir mais fundo e mais profundo. Antes de vocês tê-los, já consagrem, já façam igual Manoá. O que fazer? Como fazer? O que ele precisa ser, Senhor? E determinar. É isso que eu quero que ele seja. Olha só. Quer falar? E cada um, eu acredito que cada um aqui tem algo que trouxe para a sua vida, seja mais novos ou mais velhos. Eu acredito que cada um aqui tem uma história. Se fosse eu pedisse para cada um contar a sua história aqui, eu acredito que cada um teria uma história para contar. Eu quero aqui trazer assim como base assim, os ensinamentos que eu tive dentro da minha casa. Meu pai hoje é falecido, era um analfabeto na época, e hoje eu sou o homem que sou pelo ensinamento, pela toda a dedicação, de coisas que ele me ensinou na época, que hoje como adulto, como um sacerdote do lar, eu tenho entendido assim que tudo que eu aprendi com ele no passado, hoje eu estou aplicando dentro do meu relacionamento entre marido e esposa. Primeiramente honrar minha esposa, né? Honrar primeiramente aquela aliança que eu assumi diante do meu Deus. Meu pai sempre foi um cara muito reto naquilo que ele seguia, das coisas que ele fazia, um homem que não estudou, mas meu pai chegou uma época da vida dele que ele tentou voltar a estudar, e aconteceu uma situação dentro do colégio. Até minha esposa está aqui de prova. Eu não sou bonito igual meu pai, mas meu pai assim era um homem assim que chamava atenção por onde ele passava. Moreno do olho azul. E aconteceu uma situação dentro da escola na época que uma mulher quis se aproximar dele, meu pai já era casado na época. O que ele fez? O entendimento dele, achando que ele estava fazendo a coisa certa, e eu acredito que ele não estava errado, mas poderia ou sair para outro lugar, tentar dar continuidade nos estudos em outra cidade ou em outro bairro, não sei. Mas ele decidiu sair da escola para não cometer os erros que muitos têm cometido nos dias de hoje. E isso eu trouxe para a minha vida nos dias de hoje. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um estudo melhor, não fui igual ao meu pai, eu não peguei isso como exemplo, mas algumas coisas que eu aprendi com ele e eu estou trazendo hoje para os dias de hoje, e eu creio que todos nós temos que passar isso para os nossos filhos. Que muitas das vezes a gente não percebe, mas nossos filhos estão nos observando. Tudo que a gente faz, eles não falam muitas vezes, mas eles estão observando o nosso comportamento. E muitas das vezes a gente cobra algo dos nossos filhos, que lá na frente eles vão falar: pô pai, mas tu está me cobrando algo, mas tu não faz. Né? E que direito que a gente vai ter de chegar para os nossos filhos e falar: que resposta que a gente vai ter? A gente tem que ouvir e ficar quieto. Primeiramente a gente tem que colocar em prática para depois cobrar dos nossos filhos. E hoje está sendo o inverso, né? Muitos pais hoje muitas situações que a gente vê que está acontecendo hoje na criação dos filhos, porque a culpa são dos pais. Querem cobrar dos filhos, mas não estão dando exemplo dentro de casa. Família? Todo mundo acordando aí, gente? A gente está falando bastante. A gente não trouxe slide, ou trouxe, só esse. Mas a gente está caminhando agora para finalizar. Tem mais ainda meia hora. Então, gente, assim, sobre ainda, exemplos de criação dos filhos, o quanto tem que começar desde cedo. Eu estava ouvindo um podcast de um ex-muçulmano que ele se converteu ao cristianismo, e ele estava contando uma experiência de quando ele estava, servindo lá no Islã, na religião deles. Ele diz que é bem interessante que eles começam a ensinar a criança desde que ela nasce sobre a religião, a importância de cultuar o Deus deles. A criança, quando nasce, recém-nascida, ela recebe todos os dias, uma oração em cada ouvido. Recém-nascida, uma oração em cada ouvido. Quando ela começa a caminhar, os primeiros passos dela tem que ser dado para a sala de oração, quando ela está começando a caminhar. Então o pai e a mãe levam ela para a sala de oração. Quando ela está começando a falar, ela tem que fazer 5 orações por dia.
Claro, criança, aquela oração curtinha, pequenininha, mas agradecer, enfim, 5 orações por dia. Quando ela começa a ler, o primeiro livro que ela tem que ler é o Alcorão. A primeira leitura é o Alcorão. E ele falou que então, né, vamos dizer que justifica quando eles crescem, viram homens, né, e antes, até mesmo agora já estão recrutando as crianças pequenininhas, né, quando eles vão para o exército, eles não se consideram terroristas. Eles consideram que eles estão zelando aquilo que Deus quer, que é a obediência à religião. E aí o próprio entrevistador perguntou para ele, mas assim, na hora de ir lá, colocar um monte de bomba no corpo, deve tudo se brigar, né? Aí ele assim, briga, mas não é porque não querem ir, briga para quem vai primeiro, porque todo mundo quer ir primeiro. Sabe, parece assim meio trágico, né? Mas para a gente entender o que é inculcar, não se faz uma construção a partir do segundo andar, a gente faz com alicerce. Está sendo construído um prédio lá perto de casa, eles estão fazendo um fundamento bem no fundo, para depois sair uma construção maior. Então a gente não pode esperar os nossos filhos terem 20 anos para dizer que Deus é bom, para dizer tudo que a gente sabe a respeito da Bíblia. Claro, às vezes a gente se converte depois, o filho já está grande, não tem problema, não está perdido. Mas quanto antes, melhor, não é? Rafa, eu vou contar uma história aqui que eu sou obrigada a contar. A Rafa tem um sobrinho, a Rafa é minha prima, minha filhada. Ela tem um sobrinho e ela disse que esse ano, né, o menino foi para a escola. Tem que idade, Rafa? 6 anos, Vinícius. Ele foi para a escola, ele está numa instituição, numa escola cristã. E ele foi para a escola e a professora, antes do carnaval, começou a explicar o que era o carnaval, os valores cristãos, o que significava para nós, né? Por que a gente não gostava de carnaval, qual era o sentido e significado e tal. Aí o Vini chegou em casa e a Camila, minha prima, falou com o marido, vamos organizar as coisas, né, pra gente sair pro carnaval. Só que a saída deles é para ir acampar, para sair, porque eles também são cristãos, né? E o Vini assim, não, mãe, a Pro lá falou que carnaval não é coisa de quem gosta de Jesus. Então ele já se posicionou. Por quê? Foi inculcado. Agora vocês imaginem se desde pequenininho a gente ensina tudo que é bom para nós, o que não é de valor para nós. Aí o menino vai para a escola, a menina vai para a escola e a professora diz assim, essa semana nós vamos fazer tudo festa fantasia, porque lá na sexta-feira é dia das bruxas. Aí a criança, Pro, dia das bruxas não existe, todos os dias são os dias do Senhor. Entende? É isso, nossas crianças têm que influenciar lá fora porque aprenderam dentro. Não é aprender lá fora e influenciar dentro, sabe? Às vezes o meu filho com 25 anos vem com uma coisa e outra, filho, tu é influência, tá? Tu tem que ser a luz, tu tem que ser diferente. Não é porque ele é melhor do que ninguém, tá, gente? É porque ele aprendeu o que é certo e o que é correto. Ele aprendeu o que é verdadeiro, ele aprendeu o que não serve para nós. Nem tudo que está no mundo serve para nós, não é verdade? E a gente tem que entender que os nossos filhos, gente, eles ficam pelo menos 12 anos na escola, do ensino fundamental ao médio, não é mesmo? Então, todos os dias, por 4 horas diárias, eles estão lá, encucando, é matemática, é português, mas é outras influências, outras culturas, outros princípios, outros valores. E o que a gente faz com as outras 20 horas que eles ficam em casa? Não, mas ele 8 horas é dormindo, tá certo. E o restante? São 12 horas, né? Mas as outras 8 eu tô no trabalho. Tá, mas o restante? Sobra tempo, gente. Sobra tempo, e eu não digo que é o tempo todo, mas é qualificar aquela presença, aquele momento que a gente está junto. A liderança dentro do lar, especialmente por parte dos pais, ela precisa primeiramente ter fundamento nas bases bíblicas, né? A gente precisa, com os pais, ensinar os nossos filhos naquilo que a palavra tem nos ensinado. Eu sei que tem pessoas aqui que... Eu não estou falando aqui de religião. A Bíblia é tudo que ela nos ensina, tudo que está escrito, ela serve para todos os tipos de religiões. Cabe a nós aceitar ou não aquilo que a palavra está nos ensinando. E por isso que a gente falou no início que todos os ensinamentos para a nossa base, para a criação dos nossos filhos, está baseado na Bíblia. E cabe aos pais ensinar os filhos, educar os seus filhos no caminho correto. Eu sou muito tipo quando a gente vai visitar algumas famílias assim, que eu sou muito de ficar observando o comportamento dos pais com os filhos.
E eu vivenciei situações assim dentro de algumas casas assim sobre a autoridade dos pais. Estou falando tanto do homem como da mulher, mas a convivência entre o marido e a mulher dentro das suas casas. Da filha pedir algo para o pai falar que não, e a menina ou o menino correr para a mãe, porque a mãe diz: não, meu filho, vai lá e faça, vai lá e faz. Está errado, está errado. A criação dos filhos, o casal ele tem que caminhar juntos. Tanto o homem como a mulher, ambos não podem tirar a autoridade um do outro. Não estou dizendo aqui como machismo, não, mas olha só, um pai dentro da sua casa fala para o seu filho que não é para ele fazer algo, e a mãe vai lá, autoriza o filho a fazer. Olha só. Família. E isso tem sido preocupante. Tem sido preocupante porque está havendo essa quebra, vamos dizer assim, de ensinamento dentro das famílias, vamos dizer assim, essa liderança, esse posicionamento tanto do marido como da esposa, porque não estão caminhando no mesmo sentido, no mesmo propósito. E isso tem sido preocupante. A gente tem percebido que várias crianças hoje, pequenas, estão ficando até 2, 3 horas da manhã na frente de uma tela, de um computador, mas porque o pai quis controlar e a mãe autorizou a filha a ficar até 2, 3 horas da manhã na frente de uma tela. Não sabem os pais o problema que ele está causando para essa criança. Lá na frente, quanto essa criança vai ser prejudicada por causa desses ensinamentos, por causa dessas coisas que muitos pais estão autorizando para que aconteça dentro dos lares. E por isso que eu falo, a maior parte dos traumas das crianças dos dias de hoje, os maiores culpados são os pais. Os pais eles não podem perder a autoridade dentro das suas casas. Eu aprendi uma coisa com meu pai, vou falar citar mais uma vez o exemplo do meu pai. Meu pai tinha um bigodão grandão que até assustava. Mas assim, meu pai muitas das vezes ele não precisava falar nada, ele só mexia o bigode e eu já sabia o que era. E aí quando ele mexia o bigode eu já recuava porque eu sabia que o negócio não era de brincadeira. Porque eu respeitava os meus pais. Meus pais primeiramente tinham autoridade sobre a minha vida, não ser o inverso, os filhos têm autoridade na vida do pai, não. E hoje a gente percebe hoje que a maior parte da criação dos filhos hoje dentro dos seus lares, os filhos que estão determinando o que querem fazer, o que querem seguir, e os pais hoje não têm tido voz dentro das suas próprias casas. Gente, então, reforçando aquilo que a gente já falou uma vez, 1 Timóteo 5:8, diz assim, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, se a gente não entender que tem que começar pela nossa casa, é como se a gente nem conhecesse a Deus. Isso é tão importante. E aí a gente trouxe o exemplo de um homem, que ele preferiu ser juiz, preferiu ser sacerdote, do que ser pai dos seus filhos, que é Eli. Ele viu que o Senhor ficou em silêncio por muito tempo. O Senhor falou através do profeta Samuel, o Senhor falou diretamente a Eli sobre como estava a casa dele. Os filhos estavam profanando o templo, o templo do Senhor, estavam saindo com as mulheres do templo, estavam mexendo nas ofertas que eram as primícias, eram do Senhor, e ele não se posicionou. Então ele viveu uma desgraça na família dele, porque viu seus filhos morrerem numa guerra, e ele de desgosto, caiu e quebrou o pescoço. Então a geração de Eli, ela não teve continuidade. Por quê? Porque ele foi desobediente. Um outro homem que tinha um rei dentro de casa e não percebeu, alguém sabe me dizer quem era? Tinha um rei dentro de casa e não percebeu. Jessé, isso mesmo. Olha a distração de um pai, que quando Samuel vai lá, ele nem lembra que tinha um filho que estava no campo, que estava correndo perigo porque matou ursos e leões, não é? Mas ele tinha alguém tão habilidoso dentro de casa que ele não percebeu. Que a gente não caia nas distrações, gente, porque é o que mais está acontecendo hoje. A tecnologia está nos roubando o tempo precioso que nós temos. Família. E por onde a gente começa, então, nisso tudo? Nos encontrando na mesa. Mesa simboliza comunhão, simboliza amor, carinho. E trago aqui o exemplo de Jesus, que Jesus ele se reunia com os discípulos,
A maior parte da caminhada de Jesus, né, quando ele esteve na terra, ele gostava de celebrar a mesa. Ele gostava de sentar na mesa para tirar um momento de silêncio com as pessoas que estavam ao redor dele. E quem sabe hoje aqui tem pessoas que dizem: ô João, mas eu trabalho à noite, eu chego de manhã em casa, eu deixo minha filha ou meu filho na creche, só vou pegar no final do dia, não tenho contato com ele. Mas assim, isso não é desculpa. Isso não é desculpa porque assim, a gente tem tirado tempo para tantas coisas. Aí a gente tem desculpa porque a gente não pode sentar à mesa com o filho, com a esposa, para ter, nem que sejam uns 15 minutos de excelência. Isso a gente percebe o quanto está se perdendo hoje nos dias que a gente está vivendo. O quanto é necessário a gente ter esse tempo de mesa de qualidade. Que esse tempo de qualidade de mesa é coisas que a gente traz para aquele momento, coisas que a gente passou durante o dia, de situações que aconteceram dentro do nosso trabalho, quem sabe filhos que muitas das vezes chegam tristes da escola, do colégio, do trabalho, e a mesa é lugar de perceber isso. Mesa é lugar de vocês olharem nos olhos um do outro. Mesa não é lugar de distração. Mesa é lugar de tirar tudo aquilo que foi peso durante o nosso dia, tirar toda a distração e focar naquele momento entre famílias. Gente, todo mundo tem uma memória afetiva sobre mesa, não é? Quando a gente fala de mesa, a gente lembra da nossa infância, ou a gente lembra de alguma coisa do nosso dia a dia. Eu queria um voluntário para falar 1 minuto, porque o nosso tempo está estourando, sobre uma experiência de mesa. Um corajoso, assim, mas tem que ser rápido, 1 minuto. O que tu lembra da mesa na tua casa? Quem? Opa! É Carol? Raíssa, desculpa. Boa tarde. Eu vou ser breve, porque normalmente eu sempre conto essa história para as pessoas que me conhecem. Eu já fui divorciada. E quando os meus filhos eram bem pequenos, eu e o meu primeiro esposo, a gente trabalhava muito. E eu aprendi na minha casa com a minha mãe, com meu pai, e a gente sempre se alimentava juntos. A gente sempre comeu na mesa juntos, trocávamos conversas, risos e se alimentava, né? E quando eu tive meu primeiro casamento, eu não tive essa oportunidade. E um dia eu fui numa loja, comprei uma mesa linda e a gente nunca comia na mesa. As crianças pegavam os pratos, cada um ia para o sofá, outro queria comer no quarto. E o tempo passou, a gente não usou aquela mesa. E hoje, no meu outro casamento, né, sempre falo, Léo, a gente tem que comer junto. Eu pego, boto os pratos todo mundo e todo mundo se serve. E hoje a gente tem aquele momento compartilhado de família na mesa. Isso eu levei, isso foi importante, porque aquilo que a gente não conseguia fazer lá atrás, a gente consegue fazer hoje. É uma importância muito grande. Eu tenho as crianças ali de 12 anos, mas quando eu falo assim, vamos almoçar, eles largam tudo e já vão para a mesa. Entendeu? Eu podia ter feito isso lá atrás, mas como a gente abdicava muito de trabalhar muito para poder dar o melhor para eles, isso afetou muito um pouco mais à frente, né? Então agora a gente vai fazendo o que a gente errou lá atrás. Muito bom, vamos bater palma para Jesus? Amados, uma pesquisa já até não é tão recente, mas acredito que esse número já deve ter aumentado, que na Inglaterra aumentou o número em 40% de mesas de escritório e diminuiu o número de mesas de jantar. 40% da venda aumentou de mesa de escritório e 8% das mesas de jantar. 25% das famílias na Inglaterra não fazem mais refeições juntos porque não tem tempo. A gente sabe, né, a gente comprova aqui muito perto da gente que os apartamentos, principalmente, estão reduzindo o espaço da cozinha, o espaço de mesa, e alguns arquitetos eles já estão priorizando para os passapratos, aquelas mesas bar, que ninguém olha no olho de ninguém, né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida na Bíblia. A palavra mesa, ela começa lá no livro de Êxodo e ela tem 101 vezes citada essa palavra na Bíblia. É tão importante que ela aparece mais do que a palavra cura, que é um pouco mais de 60 vezes. A palavra mesa, ela aparece primeiro em Êxodo, quando o Senhor, Deus, pede para Moisés
construir o tabernáculo, e dentro dele ele pede para colocar alguns acessórios, alguns móveis. Primeiro ele começa pela arca, a arca da presença do Senhor. A arca tem que ser feita de madeira de acácia e revestida com ouro. E depois ele pede para fazer a mesa. A mesa tem que ser feita de madeira de acácia e revestida com ouro, porque a mesa é o lugar da presença de Deus. Olha que importante, Jesus falou: eu sou o pão vivo que desce do céu, e o pão se come aonde? Na mesa. Família. Então nós temos vários motivos para sentar à mesa, mas o principal clichê: o tempo voa. O tempo voa. Essa semana eu estava vendo que nós temos apenas 12 anos para ter uma infância perto dos nossos filhos. Nós temos apenas 600 domingos para estar junto deles. O tempo voa. Então nós temos que sentar à mesa. Nós temos que olhar a nossa mesa de forma diferente, gente. Vocês não têm noção de a gente preparando isso aqui e eu olhando a minha mesa de forma diferente. A gente tem que pegar os melhores utensílios. Raíssa, a gente sim tem que pegar, não é para visita não. A melhor toalha, os melhores pratos, não. É para nossa casa. A nossa casa nós somos de verdade, sem máscaras. Eles nos aceitam de cabelo descabelado, às vezes de mau hálito, desarrumado. A gente é nossa casa. A gente dá o melhor lá fora. E às vezes o resto do tempo, do que sobra, panela na mesa, é na nossa casa que tem que ser o melhor. E quero aqui acelerar, porque as horas já se passaram. Quero ser bem breve em relação a essa explicação. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de trazer as boas lembranças de coisas que a gente viveu, de coisas que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Sentar na mesa não é só apenas fazer uma refeição para alimentar o nosso corpo físico, mas para alimentar realmente o nosso bem-estar, a nossa convivência entre marido e esposa. Muitas das vezes isso tem sido tão escasso, tem sido coisas tão rápidas. Eu chego para almoçar em casa com a minha esposa, mas às vezes ela tá me esperando, eu tenho que sair, eu tenho que acelerar o processo de mesa, de estar almoçando, porque a gente sabe que durante a semana tudo é bem corrido, a gente sabe que não é fácil para ninguém, mas assim, a gente sempre, todos os dias a gente tem tirado esse tempo de mesa, nem que seja 10 minutos, nem que seja 5 minutos, mas a gente tem priorizado esse tempo de mesa, e isso tem feito a diferença no nosso dia a dia, no nosso relacionamento entre marido e esposa, com o meu enteado, com os nossos familiares, e isso tem sido muito gratificante. Gente, é importante que todo mundo já ouviu falar aqui de um hormônio chamado ocitocina. Ele é conhecido como o hormônio do amor, né? Ele é produzido pelo hipotálamo, ele fica armazenado na hipófise, e existem algumas formas de estimular esse hormônio. E quando é estimulado, que ele é liberado por todo o organismo, a gente tem uma sensação de bem-estar, de prazer, se sente amado, desperta autoconfiança, criatividade. Tem algumas formas de estimular a produção desse hormônio. Muitas vezes ali no parto, na hora que a mulher está ganhando o bebê, na hora da amamentação, mas também é estimulado através do contato físico, na presença das pessoas que a gente ama. Então a gente tem um remédio natural, que desperta o amor, desperta a confiança, que a gente precisa estimular. E isso acontece na mesa também, Então aqui eu vou passar porque a gente está um pouquinho... Então a mesa também é um lugar de reforçar laços familiares, criar tradições. Todo mundo lembra de uma tradição familiar. Na nossa casa, a gente tem a tradição de orar. Orar sempre, seja no café, seja na janta, quando a gente vai a um restaurante, a gente sempre ora também. A mesa é um lugar de conhecer Jesus. Jesus levava as pessoas para a mesa para ensinar. Diz lá em Lucas 24, que quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e deu a eles. Os olhos deles foram abertos e reconheceram. Enquanto eles estavam caminhando na estrada de Emaús, os discípulos não reconheceram o Senhor, mas foi na mesa, olho no olho, ao partir do pão, que toda a distração saiu e eles perceberam que sim, estava ali aquele que prometeu que iria ressuscitar. Então a mesa é um lugar que a gente abrir os olhos. Como o João falou, a mesa, nós ficamos olhando uns para os outros. Vocês já perceberam que na mesa a gente fica do mesmo tamanho do outro também? Na mesa o nosso coração fica exposto, porque fica um de frente para o outro. Olha só que tempo de auditório bom, mas está todo mundo de costas praticamente um para o outro, não é? Só que na mesa
a gente expõe as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições. Na mesa, a gente percebe que o nosso esposo está preocupado com alguma coisa, a gente percebe que os nossos filhos não querem comer porque talvez aconteceu alguma situação, estão com medo. Às vezes a gente olha para o nosso esposo, ela está planejando tantas coisas que ela nem está ali presente com ansiedade. É na mesa que acontece isso, é na mesa que a gente consegue perceber as emoções. Quanto mais essas emoções elas são acolhidas, mais vínculo, mais laço, mais confiança vai ter dentro dessa casa. Mas mesa não é lugar de celular, né? Mesa não é lugar de ofensa, de discussão. Mesa é lugar de trazer carinho, de trazer respeito um pelo outro. O que mais a gente tem visto é que, principalmente o celular está roubando esses momentos de mesa. Muitas das vezes os filhos estão sentados na mesa com os pais, estão na frente de um tablet, ou cada um está mexendo no celular, e quanto isso está sendo preocupante, né? O quanto isso está tirando essa comunhão, esse olhar no olho um do outro, poder estar conversando, rindo, brincando, e a gente tem percebido que tem se esquecido desses momentos e precisamos resgatar. Nós como pais, nós precisamos resgatar isso para que dentro da nossa casa a gente não permita que essas coisas entrem. Se tem alguém aqui que permite que durante as refeições tenha celular, tenha distrações, a partir de hoje você muda o seu conceito, não permita que essas coisas venham tirar o momento seu entre marido, esposa e filhos, porque isso lá na frente vai fazer muita diferença.